uma bomba que até os investigadores ficaram de cabelo em pé. Os investigadores aí da Polícia Federal, eles não estão acreditando na última revelação aí que foi feita e o relatório já foi enviado para o Alexandre de Moraes. Olha, a coisa ficou bem feia pro Jair e para o Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque faz alguns meses, e mais especificamente em outubro do ano passado, foi revelado ali, teve uma operação de busca e apreensão, e foi revelado que tinha uma ABIN paralela no governo Bolsonaro. Essa ABIN paralela espionava pessoas ilegalmente. Pelo menos 30 mil pessoas foram espionadas ilegalmente aí. A ABIN paralela do Bolsonaro utilizava um aplicativo chamado First Mile, que foi comprado do governo de Israel, aquele governo genocida, e monitorava a localização de celulares. Mas não apenas isso. O relatório da Polícia Federal mostra que eles também utilizavam vírus de celular e de computador e programas que invadiam o computador e conseguiam pegar todas as informações de qualquer computador que fosse invadido. E esses vírus não eram não dava para ser detectado como o First Mile. O First Mile gerou relatórios ali que a polícia consegue, através do tempo, descobrir quem são as pessoas que foram investigadas. No caso dos vírus, não deixou vestígios. Pois bem, eis que a polícia, com os vestígios aí deixados pelo software israelense, descobriu o seguinte, que a versão inicial que o Bolsonaro e que o Carlos deram para os fatos é mentirosa. O Bolsonaro, assim que teve uma operação sobre a ABIN paralela em outubro do ano passado, o Bolsonaro, 2 dias depois, anunciou o Ramagem como candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. Estava tendo uma briga entre Bolsonaro e Valdemar, ali nas semanas anteriores, e ficava aquilo, se o Bolsonaro ia insistir num candidato dele ou não. Ele dizia que queria um candidato dele, o Valdemar dizia que queria alguém mais ligado ao Centrão. A mesma briga que teve contra a Prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro não queria o Ricardo Nunes e o Valdemar queria se aliar ao Nunes. E aí o Bolsonaro bateu o pé e falou que era o Ramagem, justo depois da primeira operação que não mirava ao Ramagem. Em janeiro desse ano, a Polícia Federal fez uma operação contra o Ramagem. E aí o Bolsonaro usou aquela desculpa, tá vendo? Eu anunciei o Ramagem como candidato à Prefeitura do Rio e a Polícia Federal quer investigá-lo. Isso é perseguição. E aí a Polícia Federal, os agentes ficou claro para os agentes que o Bolsonaro indicou o Ramagem como candidato, já se antevendo que a investigação ia chegar nele para falar que é perseguição. Pois bem, logo depois da operação contra o Ramagem, teve a operação contra o Carlos Bolsonaro, que foi em fevereiro. Logo depois o Bolsonaro até se refugiou na embaixada da Hungria e tudo mais. Ok, eis que o Bolsonaro, na época, ele culpou o general Heleno. Ele disse, olha, se tinha alguma coisa, isso era entre o chefe da BIM e o ministro do GSI. Eu não tenho nada com isso, era entre eles. Ou seja, Bolsonaro já jogou o aliado aos leões na primeira. Não esperou nem 24 horas do caso, já jogou o general Heleno aos leões. Porque ele queria salvar o quê? A si mesmo e ao Carlos Bolsonaro. Eis que agora a coisa muda de figura completamente. Por quê? Porque a Polícia Federal descobre que o general Heleno também foi espionado pela ABIN paralela. E que isso foi em 2020. No primeiro semestre de 2020. Ou seja, o Bolsonaro estava espionando o general Heleno. Como é que o general Heleno era o responsável direto por aquilo? Por iniciar a ABIN paralela? Se no começo da ABIN paralela ele também foi investigado. Aí você fala, peraí, tem coisa aí. A gente sabe que depois, em 2022, o general Heleno já fazia parte da ABIN paralela, porque numa reunião ministerial que o Bolsonaro fez, e que era uma reunião golpista ali, que foi divulgada faz pouco tempo, que estava no computador do tenente-coronel Cid, o general Heleno fala na frente de todos os ministros, assim, do alto da sua burrice, ele fala na frente de 30 pessoas que ia usar a ABIN paralela para infiltrar pessoas nas campanhas adversárias na eleição. Aí o Bolsonaro até fala, olha, isso você fala comigo na sala, Heleno, só faltou chamar o Heleno de burro. E olha, ser chamado de burro por uma pessoa com o nível intelectual do Bolsonaro é porque a coisa tá ruim. Só faltou só chamar o Heleno de burro. Olha, pô, você vai falar na frente de todo mundo, um monte de ministro aqui, não dá para confiar em 30 pessoas, Heleno, burro. Pois bem, ou seja, em 2022, você sabe, o Heleno já estava na ABIN paralela, os agentes da Polícia Federal tinham convicção que o general Heleno participava dessa ABIN paralela desde o início. Porque tinha vídeo mostrando em 2022, porém não. Outra coisa, o general Heleno foi espionado semanas depois ele ter um encontro com o Sérgio Moro. Lembremos o que aconteceu. Em 2020,
logo que começou a pandemia, o Bolsonaro passou a usar a pandemia, o fato das pessoas estarem preocupadas aí com o coronavírus, para quê? Para começar a sua intenta golpista. E aí ele foi lá para tentar o golpe. E aí ele começou a questionar as urnas, tudo mais. Por conta da pandemia, o Bolsonaro foi perdendo popularidade, porque ele fez a pior coisa possível durante a pandemia, que era estimular o caos. E ali ele começou a brigar com o Sérgio Moro. Ele queria trocar o chefe da Polícia Federal. Lembremos, o pano de fundo disso é que tinham duas investigações avançando rapidamente no Rio de Janeiro. Uma era contra o Flávio, no caso das rachadinhas, e outra era o caso Marielle, que estava avançando e o vizinho do Bolsonaro está preso, né? Já tinham descoberto que o vizinho do Bolsonaro era o assassino. Pois bem, eis que o Bolsonaro, numa reunião ministerial, ele fala o seguinte, olha só, o Bolsonaro ele critica o trabalho do general Heleno publicamente, ele critica o Heleno e o Moro publicamente. Eu vou te mostrar aqui o vídeo, porque muita gente talvez se esqueça. Eu lembrei na hora, eu falei, peraí. Em 2020, lembremos, a BIM paralela tudo indica que começou em 2019 já. Mas em 2020, veja que o Bolsonaro falava sobre a inteligência dele. O serviço de inteligência. Essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça. Então, essa é a preocupação que temos aqui. Os serviços de inteligência, no caso que ele estava criticando, o vídeo, o trecho completo aí é mais longo, mas ele estava criticando o Sérgio Moro, porque ele queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e colocar alguém bolsominion ali para travar investigações. E ele estava criticando aí o general Heleno, que é o chefe do GSI, que é quem comandava a ABIN, que é o Serviço de Inteligência do Governo. Então ele estava ali fazendo ali uma crítica pública na frente de todos os ministros aí, detonando os dois. Pois bem, olha só o que acontece. O Sérgio Moro se demite pouco depois. Quando o Sérgio Moro cai, ele cai atirando para todos os lados, fala que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, faz uma comparação com a Dilma, dizendo que nem a Dilma interferiu como o Bolsonaro fez, nem os governos do PT e tudo mais, diz que ali tem muita coisa errada, etc, etc. E aí ficou uma briga lá do Bolsonaro contra o lavajatismo e contra o Sérgio Moro. Foi quando esses canalhas aí do lavajatismo saíram do bolsonarismo. Depois voltaram na época da eleição, né? Esse pessoal é muito cara de pau. Aí, o general Heleno tentou fazer uma paz entre o Moro e o Bolsonaro. E chegou a se reunir com o Sérgio Moro. E depois se reuniu com o Bolsonaro e tentou. Não funcionou a paz. A gente sabe como é o Bolsonaro. Alguém criticou o Bolsonaro, ele joga aos leões, usa o gabinete do ódio para desmoralizar a pessoa. E ele só trouxe o Sérgio Moro de volta na época da eleição porque ele estava em pânico. Porque ele via pelas pesquisas que ia perder a eleição. Porque para as pessoas ele diz que não acredita em pesquisa, mas acreditam. Se ele tivesse com folga, com 60% de intenção de votos, ele jamais traria o Moro, viu? E aí, o que acontece? O Heleno se encontra com o Moro, não consegue selar a paz e semanas depois, os agentes da Polícia Federal estão de cabelo em pé, chocados. O Bolsonaro, o ABIN do Bolsonaro passou a espionar o general Heleno. Ele foi espionado pelo menos 5 vezes num número de telefone que não é o número pessoal dele, é um número de um aparelho, que é um número que o general Heleno usava, mas que fica registrado em nome da ABIN, é um aparelho funcional, da ABIN não, do GSI, que também é um serviço de inteligência. E ali, você fica pensando, peraí, então o Bolsonaro espionou o general, para saber se o general estava se encontrando com o Moro, com outras pessoas aí que fossem aliados do Moro, para saber se o general Heleno era de confiança ou não. A gente vê que essa espionagem do Bolsonaro deu frutos, porque o Bolsonaro passou a confiar no Heleno depois, tanto é que o Bolsonaro e o Heleno foram juntos até o fim na tentativa de golpe. Em determinado momento, não sabemos bem quando, a Polícia Federal deve estar investigando exatamente isso. Em determinado momento, o general Heleno passou a ter acesso também à BIM paralela, e a gente tem aí provas no vídeo da reunião golpista, que foi divulgado há alguns meses, a gente tem provas de que o general Heleno ia usar essa BIM paralela para espionar os outros. Então, a primeira versão que o Bolsonaro deu, que foi aí a versão dele nos autos ainda da investigação, de que, olha, isso tudo foi coisa do Heleno, eu não tenho nada, isso é coisa do chefe da BIM com o ministro, eu não tenho nada, essa versão já é mentirosa. E a Polícia Federal já tem prova. Então, o Bolsonaro, além dele, olha só, além do Bolsonaro ter ali
se refugiado em embaixada, pode ter contactado outros investigados na embaixada, ele também obstruiu a justiça mentindo descaradamente e jogando aos leões alguém que agora tem prova de que não. A Polícia Federal, e isso é uma prova cabal para a Polícia Federal de que, olha, quem começou o esquema da BIM paralela realmente eram o Ramagem e a família Bolsonaro. Aí, a dúvida que resta agora, eu tenho certeza que a Polícia Federal já sabe, já tem essa informação, mas ainda não foi divulgada. A dúvida é o seguinte, quem começou a BIM paralela foram o Ramagem e o Carlos Bolsonaro, obviamente o Jair tinha que saber, tudo começa com decretos assinados pelo Jair Bolsonaro e portarias assinadas por ele para criar ali uma área na ABIN. A dúvida é o seguinte, o Flávio também estava? Porque a gente sabe o seguinte, em 2021, olha só para adicionar na linha do tempo, o Flávio Bolsonaro, o general Heleno, o Ramagem e membros da BIM paralela se reuniram para traçar uma estratégia para tentar salvar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A estratégia era espionar o COAF para dizer que o COAF estava fazendo arapongagem no Flávio Bolsonaro. Arapongagem é você passar a investigar uma pessoa que não cometeu crime algum e ali é como você coloca lá tenta fisgar um peixe. Você coloca lá a isca e você espera o peixe morder. Isso é arapongagem, isso é ilegal, que é exatamente o que o Bolsonaro fazia. E era arapongagem, espionava ilegalmente as pessoas. Se a BIM paralela descobrisse alguma coisa ilegal de alguém, não tenha certeza que ele mandava depois a Polícia Federal atrás. Era isso. E aí o que acontece? O Bolsonaro espionou o general Heleno, isso em 2020. Em 2021, o general Heleno e a BIM paralela já estavam reunidos com o Flávio para tentar salvá-lo no caso das rachadinhas. Então você vê, peraí, o general Heleno em 2022 tinha acesso à BIM paralela, mas em 2021 também, ele já sabia do funcionamento dessa BIM paralela. Epa! Eu peço a sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer.